Oi, oi, pessoal. Cá estou eu, Carol Diamond, trazendo para você as nossas leituras, o nosso clube de leitura, leituras transformadoras. E a gente está trabalhando agora no livro Metafísica 4 em 1, um livro de Cone Mendes. É, Essa edição que eu tenho aqui é uma edição gratuita que eu peguei na internet. Não sei como, esse livro, assim, para mim, ele é um pouco misterioso, né? E não sei como se existe ele para venda. Enfim, até existe, eu até vou falar que eu já vi na Amazon, mas enfim, esse aqui eu peguei na internet, ele tá com conteúdo maravilhoso. Se alguém souber, se você estiver ouvindo aqui e souber, se tem algum livro que seja é, mais completo no sentido de ter ali uma introdução, alguma coisa que fale um pouco mais sobre a Connie Mendes, sobre, né, como que esse livro foi construído, enfim, para a gente compreender. Você pode deixar aqui para mim nos comentários para que eu possa pesquisar, mas volto a dizer, esse livro aqui ele já tem um conteúdo muito rico, apesar de ser um conteúdo simples, é uma leitura super tranquila, assim, muito de fácil entendimento. Ele está me servindo muito bem e as lições que ele já traz para mim já são suficientes. Mas, né, de repente tem alguém aí que conhece que sabe que tem algo mais detalhado, seria bom saber. Gente, para começar a nossa leitura, hoje eu vou até o capítulo 10, a gente vai do capítulo 2 até o capítulo 10, porque são capítulos muito curtos, a letra do livro é muito grande, então eu vou ler isso aqui bem rápido e eu quero dar uma adiantada com a gente, porque essa semana eu estava com um probleminha no meu gravador, eu não consegui gravar o de quarta e sexta passado. Então, essa semana eu vou fazer, né, três vezes a leitura para a gente dar uma adiantada e ver se a gente consegue terminar esse livro em abril, tá bom? Então vamos seguir? Lembra já de curtir esse vídeo, deixa aí para mim o seu like. Lembra de se inscrever e ativar o sininho, de comentar nesse vídeo, me contando o que você está achando dessas leituras, como está sendo para você, as suas transformações, como que você está se encontrando aqui. E lembra de se inscrever e ativar o sininho para você receber os próximos capítulos, né, para você estar ali antenado quando os novos capítulos chegarem depois desse áudio vídeo de hoje. Então, seguindo, vamos lá. Metafísica 4 em 1, Cone Mendes, capítulo 2. A mecânica do pensamento. Todo o dia e toda a noite estamos pensando uma infinidade de coisas diferentes. Passa por nossa mente um tipo de filme sem nexo. Entre tantas ideias diferentes, paramos para contemplar, examinar ou estudar umas mais que as outras. Por quê? Porque estas estimularam nossos sentimentos. Nos produziram um sentimento de temor ou de antipatia, de simpatia ou de pena, um sentimento agradável ou desagradável, não importa. O fato é que, por aquele sentimento, a ideia nos interessa. A repassamos mais tarde e talvez a comentemos com alguém. Isso é meditar. E o que assim se medita passa ao subconsciente e se grava. Uma vez que a ideia se grava no subconsciente, se converte em um reflexo. Você sabe que quando o médico bate com algum objeto no seu joelho, sua perna pula, pois ele tocou em um ponto sensível e você reagiu. Desta mesma forma, cada vez que acontecer na sua vida algo referente a uma das ideias que estão gravadas no seu subconsciente, o reflexo reage na forma exata em que foi gravado. Você adota uma atitude de acordo com o sentimento original que sentiu quando pensou pela primeira vez naquela ideia. Os metafísicos denominam isto de conceito, ou seja, uma crença, uma convicção. O subconsciente não discerne, não decide nada, não opina nem pensa por ele mesmo. Não tem poder para protestar, não tem vontade própria e estas não são suas funções. Sua única função é de pôr em ordem o reflexo que lhe foi dado. Ele é o nosso sentido, um maravilhoso arquivista, secretário, bibliotecário automático que não descansa nem falha jamais. Também não tem sentido de humor. Não sabe quando uma ordem foi dada por brincadeira ou a sério. Assim, por exemplo, se o seu nariz é um pouquinho grande e você, para fazer graça, começa a chamá-lo de meu nariz de batata recheada, o subconsciente, que é um servidor exato, não tem senso de humor
e somente sabe obedecer incondicionalmente. Portanto, utilizará todos os meios para executar a ordem que você lhe deu com as suas palavras e os seus sentimentos. E você verá seu nariz se parecer cada vez mais com uma batata recheada. A palavra metafísica quer dizer além do físico, ou seja, a ciência que estuda e trata de tudo que está invisível aos sentidos físicos. Te dá a razão de ser tudo o que não compreendemos, de tudo o que é misterioso, de tudo que não tem explicação evidente e é exata, como você comprovará à medida que leia este livro. Vou só fazer uma pausa aqui para falar sobre essa questão que traz aqui do subconsciente não discernir, né? E de que a gente, essa ideia refletida, esse pensamento que leva a um reflexo, fazendo a gente tomar a mesma atitude, o quanto isso é importante da gente parar para pensar. Eu vou contar para vocês aqui um segredo. Eu tenho um pouco de resistência a fazer consulta médica, e a médico tem aquela tal do jaleco branco, né? A síndrome do jaleco branco. E toda vez que eu vou me preparar para ir ao médico, fazer os exames de rotina, gente, é uma tormenta. É como se eu estivesse revivendo, e eu tô começando a perceber isso com mais clareza, o dia que meu pai faleceu, né? Que a gente estava no hospital, e ali nós recebemos a notícia de que meu pai havia falecido, enquanto a gente aguardava ele retornar da sala de onde ele estava fazendo um cateterismo. E aquilo foi muito traumático aquele momento, e isso de alguma forma, se fixou, né? Esse trauma fixou, e é aquele negócio, toda vez que eu tenho que marcar uma consulta médica, é como se eu estivesse dando aquela marteladinha no meu joelho, e o reflexo vem nesse trauma. E aí, hoje a gente está em abril de 2026, e eu tinha alguns exames para fazer, e agora eu puxo a minha orelha. Quem estiver lendo aí pode puxar também. Era para ter feito em junho do ano passado, são exames de rotina, a médica pediu porque tem que fazer, né? São exames aquele da colonoscopia, agora na minha idade tem que fazer. Mas, gente, eu tô indo ao médico desde junho do ano passado, na minha mente, porque eu não fui em junho. Eu não fui porque eu tinha que fazer um eletro e eu já tinha feito o eletro, tinha perdido a validade para fazer o exame. E aí eu falei, eu fiquei enrolando, enrolando, e tô desde junho com essa sensação de eu tenho que ir ao médico, eu tenho que ir ao médico. E cada vez que eu pensava que eu tinha que ir ao médico, a sensação ruim, o reflexo vem no corpo. Então, assim, isso é Por que eu tô contando essa história? Da mesma forma que eu gravei essa sensação ruim, eu posso desgravar, ou melhor, gravar por cima dessa sensação uma outra ideia, que foi o que eu fiz e que tenho feito, que está me dando um resultado melhor um pouco. O que eu comecei a fazer? Eu falei, não tem jeito, eu vou ter que ir ao médico, porque a gente já está em abril de 2026, era para eu ter voltado em junho, daqui a pouco está fazendo um ano, e não é legal, né? A gente ficar enrolando, e principalmente porque eu estou enrolando por medo mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou começar a mudar esse pensamento dentro de mim. Eu vou começar toda vez que vier essa sensação de tem que marcar meu médico, ai meu Deus, que medo, que preguiça, que eu vou falar que bom que eu posso marcar um médico e que eu posso ir verificar o quanto eu sou saudável, que eu posso ir ao médico e me sentir muito bem por estar indo ao médico. E aí comecei a trabalhar. E junto com isso, comecei a fazer o Ho'oponopono. Então, eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou fazendo uma reprogramação daquele momento. Vai funcionar? Eu espero que sim, mas ainda eu me sinto muito mais calma, porque esse mês eu falei, eu determinei, eu estou desde janeiro falando, agora eu vou marcar, agora eu vou marcar. Aí surgiu um negócio, depois mês que vem eu marco, semana que vem eu marco. E estou adiando de semana em semana. Então, essa semana passada foi quando eu tomei essa decisão de reprogramar essa sensação. Eu já senti que foi diferente, que eu já peguei na hora e liguei. Eu não adiei, por exemplo, eu ficava assim, chegava à tarde, eu falava, amanhã cedo eu ligo. Aí nesse dia que eu lembrei, né, que eu tinha que marcar, era à tarde, já estava bem à tarde, assim, quase que anoitecendo, quase chegando ali 5 horas da tarde, mas eu falei, vou marcar, não vou deixar para amanhã. Marquei e fiz o Ho'oponopono. E lembrei, e fui me relembrando, eu só estou indo ao médico
para olhar e confirmar que eu tenho muita saúde, que a minha saúde é de ferro. E aí vou fazendo isso. E o que acontece, gente? E aí começam a vir os pensamentos intrusivos, né? Mas e se não tiver tudo bem? E o confronto com esses pensamentos é muito importante nessa reprogramação. Então, eu confronto. Se não tiver tudo bem, eu vou encontrar um recurso. Tudo está acontecendo conforme uma ordem dentro do caos. As coisas vão se organizar. E aí, nesses confrontos, eu estou conseguindo passar por isso de uma forma mais leve, sem trazer tanta ansiedade como eu trazia antes, sem deixar o meu corpo tão sensível. Então, isso a gente pode usar para tudo. A gente pode ter um trauma aí financeiro, por exemplo, onde a gente perdeu muito dinheiro e hoje a gente tem medo de ganhar dinheiro porque perdeu muito. Era muito, né? Como se eu ganhar de novo eu vou perder. E aí a gente fica meio que fugindo do dinheiro. Como que a gente reprograma isso? E aí você vai usando, não, eu posso agora fazer diferente. Dessa vez eu vou ganhar dinheiro, vou fazer o meu dinheiro e eu vou fazer uma estrutura de planejamento financeiro, vou fazer um investimento e eu aceito todo o dinheiro que chega para mim e faz o Ho'oponopono. Você pode usar isso também na sua vida amorosa. Né? Meu último relacionamento não foi bom. Os relacionamentos que eu tive até agora são um pouco traumáticos. Me trouxeram muitas memórias, me trazem muitas memórias ruins, me trouxeram momentos de muita dor. Mas agora eu posso fazer diferente. E isso, gente, a gente vai usando para tudo, tá? Então, eu quis trazer esse exemplo, né? Demandou um pouco de tempo, mas para você trazer essa percepção aí para o seu momento. Então, vamos seguir aqui no capítulo e ela continua falando. Você lembra a primeira vez que ouviu a palavra catarro? Não lembra, não é? Você era muito pequeno, a palavra foi dita pelos mais velhos que te ensinaram a temê-la. Pela repetição que te fizeram compreender, falaram para que você não molhasse os pés, que não tomasse corrente de ar, que não ficasse perto de quem tinha catarro, porque senão você pegaria, etc, etc. E tudo isso foi se gravando no seu subconsciente e formando um reflexo. Você jamais teve que lembrar as advertências dos mais velhos. O dano já estava feito. Daí para frente, seu subconsciente te dá o catarro, o melhor que ele possa te presentear, cada vez que você tome uma corrente de ar, ou molhe os pés, ou chegue perto de um catarrento, ou cada vez que ouça dizer que anda por aí uma epidemia de gripe ou de catarro. Por culpa dos mais velhos, pelo que você escutou dizer, pelo que leu nos jornais ou nos anúncios, no rádio, na televisão, e acima de tudo, porque ignora a verdade metafísica da vida que você aceitou essas ideias erradas e elas se converteram em reflexo que agem sem a sua premeditação automaticamente e são a causa de todos os seus males, os males da sua vida. Você tem um carregamento enorme de ideias dos outros que afetam todos os departamentos de sua vida, de seu corpo, de sua alma e mente. Preste atenção. Se você não tivesse aceitado, se pelo direito que te dá seu livre-arbítrio de escolher aceitar ou recusar, não tivesse aceitado o negativo, não existe germe ou vírus, nem poder no mundo que pudesse atacar, nem convencer o seu subconsciente para atuar de forma contrária ao que você lhe dita. Sua vontade, negativa ou positiva, é o ímã que atrai até você os germes, as circunstâncias adversas ou as boas. Como já dissemos, sua atitude negativa ou positiva ante os fatos é que determina os efeitos para você. Capítulo 3. A fórmula infalível. Cada mente humana contém acumulação de opiniões, convicções ou conceitos errados contrários à verdade e em conflito com os princípios básicos da criação, que estão perenemente manifestando-se nas condições exteriores, todas as calamidades e sofrimentos que atingem o ser humano e o mundo em geral, doenças, acidentes, mal-estar, pleitos, desarmonia, escassez, fracasso e até a morte. Felizmente, nada disso se ajusta à verdade do ser, e felizmente existe uma maneira de apagar todas essas falsas crenças e de substituí-las por corretas, que produzem condições e circunstâncias positivas, boas, felizes, corretas, e uma vez corrigido o erro e estabelecida a verdade no subconsciente, nunca mais poderão acontecer coisas negativas em nossa vida. A ordem foi mudada. O ímã mudou de polo. É absolutamente impossível atrair algo que já não tem correspondência em nós. Aqui ela está falando do princípio da correspondência e da polaridade, tá?
que a gente falou no início, né, que ela falou de alguns princípios do Kybalion, das leis herméticas. Aqui ela está falando, né, na polaridade, que são os dois lados, e também a polaridade e a correspondência. Aquilo que está em você acaba atraindo, né, você acaba atraindo para a sua vida. Então, a fórmula infalível é a seguinte: cada vez que te aconteça algo indesejável, que você fique doente, que aconteça um acidente, que te roubem, que te ofendam ou que te desagradem, ou que você seja a causa de algum mal a outra pessoa ou a você mesmo, se você é afligido por um defeito físico ou moral ou de caráter, se alguém te desagrada, se você o detesta ou se ama muito e sofre por isso, se o ciúme te tortura, aqui ela está falando de tudo que pode ser alguma coisa negativa, né? O que pode estar te acontecendo. Se você gosta de alguém que pertence a outro, se você é vítima de uma injustiça ou se é vítima de domínio de outro, a lista é interminável, de maneira que que veja você o que está te afetando. Conheça a verdade. Assim, Jesus Cristo, o maior de todos os mestres de metafísica, disse: conheça a verdade e ela os fará livres. Evangelho de São João 8,32. A verdade, a lei suprema, é a harmonia perfeita. A beleza, a bondade, a justiça, a liberdade, a saúde, a vida, inteligência, sabedoria, amor, felicidade. Todo o oposto é a aparência. É contrária à lei suprema da harmonia perfeita. Logo, é mentira porque é contrário à verdade. Seu eu superior é perfeito neste momento e sempre foi perfeito. Não pode ficar doente porque ele é vida. Não pode morrer pela mesma razão. Não pode envelhecer, não pode sofrer, não pode temer, não pode pecar, não tem que lutar. Você não pode mudar isso jamais. Ele é belo, é amor, inteligência, sabedoria, felicidade. Essa é a verdade, é a sua verdade, a minha, a de todos os seres humanos agora mesmo. Não é que o ser humano seja Deus, assim como uma gota de água do mar não é o mar, mas contém tudo o que forma e contém o mar. Em um grau infinitesimal para um átomo, essa gota de água é um mar. Qualquer coisa que você esteja manifestando, que esteja te acontecendo, contrário à harmonia perfeita, ou que você mesmo esteja fazendo ou sofrendo contrário à harmonia perfeita, se dá por uma falsa crença que você criou. Você já sabe, e que, por reflexo, você está jogando para fora e atraindo seu igual superior, seu igual do exterior. Não tem ligação com o seu eu superior. Este continua perfeito. Suas condições e suas situações são perfeitas. Agora, em cada uma das circunstâncias enumeradas acima, você deve recordar o que acabo de dizer primeiramente e depois dizer mentalmente ou em voz alta, como você quiser. E aí esse é o exercício, tá? Não o aceito. Você fala com firmeza e com uma infinita suavidade. Não é falar brava. Não o aceito. Eu não aceito isso. Os trabalhos mentais, eles não necessitam de força física. Nem o pensamento, nem o espírito têm músculos. Quando disser não o aceito, faça como se você dissesse eu não tenho, não quero, obrigada, não tenho vontade, não é meu. Tranquilamente, porém com a mesma convicção e firmeza, sem gritar, sem violência, sem movimento, sem nada brusco. Dá para entender? Ela fala aqui, né? Depois de ter dito não o aceito, lembre que o seu eu superior é perfeito, que suas condições são perfeitas. Agora diga: declaro que a verdade deste problema é. E aí você vai dizer o que é a verdade. É harmonia, amor, inteligência, justiça, é abundância, é vida, é saúde, qualquer que seja o oposto da condição negativa que você está manifestando neste momento. E você finaliza: obrigado, Pai, porque já me ouviu. Então, eu faço esse exercício com muita frequência. Quando às vezes eu estou passando por essa situação que eu dei o exemplo anterior, né? Eu tenho que ir ao médico e começa a vir aquele monte de pensamento ruim. Se tiver isso, se tiver aquilo. E aí eu até uso um pouco mais de força, né? Eu faço um psh, parou. Quem manda nessa casa aqui sou eu. E aí eu falo, eu não aceito isso. Isso não é meu, não me pertence. Porque a verdade é que eu sou saudável, que o meu corpo é saudável, que a minha mente é saudável, que a minha vida é
harmonia. E eu estou em ressonância com a harmonia divina. E eu vou usando das minhas palavras ali. Então, eu faço esse exercício sempre que vem alguma coisa, por exemplo, tem que pagar uma conta, ai, não tem dinheiro, de onde vai vir esse dinheiro, meu Deus? Aí eu falo, opa, eu não aceito isso não é uma verdade. A verdade dessa situação é que eu tenho recursos infinitos que vêm direto da fonte para ser abundante e próspera. Eu ressoo com a harmonia divina e o dinheiro chega até mim com facilidade. Então você não precisa fazer exatamente como está aqui, você pode ir floreando, né? O importante é você não aceitar, é o primeiro ponto. Depois de não aceitar, você fala, você diz qual é a verdade desse problema, dessa situação, né? Do problema não, da situação. E obrigado, Pai, porque já me ouviu, tá? Então são esses 3 passos. Você não tem que acreditar cegamente no que está lendo, você pode comprová-lo por você mesmo. Então você vai fazer por sua conta aí esse exercício, não precisa acreditar. Você pode fazer, tenta, você não tem nada a perder, né? Mais ou menos isso que ela está dizendo. Na linguagem metafísica, isso se chama um tratamento. Depois de todo o tratamento, tem-se que conservar a atitude que se declarou. Não se pode permitir que entre a dúvida a respeito da eficácia do tratamento, nem se pode voltar a expressar em palavras os conceitos, opiniões e crenças de antes, porque se destrói e se anula o tratamento. O propósito é transformar o padrão mental que estava dominando o subconsciente, ou seja, o clima mental em que você estava vivendo, com toda a sua série de circunstâncias negativas. São Paulo disse: sois transformados pela renovação de vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Esta renovação se faz mudando cada crença anterior à medida que vão se apresentando em nossa vida ou em nossa consciência, em conhecimento de acordo com a verdade. Há convicções que estão tão arraigadas que são o que se chamam em linguagem metafísica de cristalizações. Estas requerem mais trabalho que outras, mas cada negação e afirmação que se faça a respeito destas cristalizações vai se apagando o desenho original até que desaparece totalmente e resta somente a verdade. Verás os milagres que acontecerão em sua vida, em seu ambiente e em suas condições. Você não tem defeitos, somente aparência de defeitos. O que você vê como defeitos morais ou físicos são transitórios, porque, ao conhecer a verdade do seu eu verdadeiro, seu Cristo, seu ser superior, que é perfeito Filho de Deus, feito à semelhança do Pai, começam a apagar as imperfeições que você está apresentando ao mundo. Isso é um fato constatável. Todo estudante de metafísica cristã pode confirmar isso que acabo de dizer. Esta é a grande verdade. Não a esqueça jamais. Comece agora mesmo a praticá-la. Quanto mais se pratica, mais se realiza, mais se evolui e mais feliz você vai se sentir. Lembre-se, você é único e, como as suas impressões digitais, você foi criado por um desenho único, para um propósito especial que ninguém mais pode cumprir. Você demorou 14 mil anos para evoluir até onde você está hoje. As expressões de Deus são infinitas. Você e eu somos somente 2 formas dessas infinitas expressões. Seu Cristo é um ser inteligente que te ama com delírio e que tem séculos esperando que você o reconheça. Chegou o momento. Fale com ele, consulte-o e espere suas respostas. Ele é o guia e o mestre único para você. Quando você chegar a compreender, aceitar e realizar essa verdade, será o nascimento de Cristo para você. É o que está profetizado para esta era. É o Messias, não é o que Jesus vai voltar e nascer agora. É que cada um vai encontrar o Cristo da sua consciência no seu coração, tal como aconteceu a Jesus. Por isso o chamaram Jesus Cristo. Capítulo 4. O decreto. Cada palavra que se pronuncia é um decreto que se manifesta no exterior. A palavra é o pensamento falado. Jesus disse 2 coisas que não foram levadas a sério. Uma, por tuas palavras serás condenado e por tuas palavras serás justificado. Isso não significa que os outros nos julgarão pelo que fizemos, pelo que dizemos, ainda que isso também seja verdade. Como você já viu, o mestre ensinava metafísica, só que a raça humana não estava ainda madura o suficiente para entender. Em várias ocasiões, ele o advertiu, dizendo que tinha ainda muitas outras coisas que dizer, mas que não poderiam ser compreendidas.
Em outras ocasiões, diz que aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. A segunda referência que fez ao poder da palavra foi: não é o que entra pela boca que contamina o homem, senão o que da sua boca sai. Porque o que da sua boca sai, do coração procede. Mais claro que isso, não se pode expressar. Proponho que você preste atenção a tudo o que você decreta em um só dia. Vamos recordar. Os negócios estão péssimos, as coisas andam péssimas, a juventude está perdida, o trânsito está impossível, o serviço está insuportável, não se consegue trabalho. Não deixe isso em qualquer lugar porque vão te roubar. Os ladrões estão assaltando em todas as esquinas, tenho medo de sair. Olha que você vai cair, hein? Cuidado, assim você se mata. Um carro vai te atropelar, você vai quebrar isso, tem uma má sorte. Não posso comer isso porque me faz mal, minha memória não presta, minha alergia, minha dor de cabeça, meu reumatismo, minha má digestão. Esse cara é um bandido, essa daí é uma desgraçada. É lógico que isso tinha de acontecer comigo. Não te surpreenda e nem reclame se, ao expressá-lo, você veja acontecer. Você decretou, você deu uma ordem que tem que ser cumprida. Agora, lembre e não esqueça jamais: cada palavra que você pronuncia é um decreto, é uma assinatura energética, é um contrato, positivo ou negativo. Se é positivo, te manifesta o bem. Se é negativo, te manifesta o mal. Se é contra o próximo, é o mesmo que você estivesse decretando contra você. Volta para você. Se você é bondoso e compreensivo com o próximo, você receberá bondade e compreensão dos demais. E quando acontecer algo chato, negativo, desagradável, não diga: mas eu não estava pensando nem com medo que isso acontecesse. Tenha sinceridade e a humildade de lembrar em quais termos você falou de algum próximo. Em que momento saiu do seu coração um conceito velhíssimo, arraigado, que talvez seja somente um costume social, como todos os outros citados acima, e que você não tem desejo de continuar usando? Como o sentimento que acompanha um pensamento é o que se grava mais firmemente no subconsciente. O Mestre Jesus, que jamais empregou palavras supérfluas, o expressou muito bem ao dizer: o que da boca sai, do coração procede. E isso nos dá uma chave inequívoca. O primeiro sentimento que nos ensinam é o temor. Nos ensinam nossos pais primeiramente, logo nossos professores de religião. Ao sentir medo, nos acelera o coração. Costumamos dizer: meu coração vai sair pela boca, para demonstrar o grau de temor que sentimos em certo momento. O temor é o que está por trás de todas as frases negativas que citei acima. São Paulo disse: somos transformados pela renovação de nossas mentes. Cada vez que você se encontra dizendo uma frase negativa, saberá que classe de conceito errado você tem arraigado no subconsciente. Saberá a que classe de sentimento obedece: temor ou desamor. Corte-o, apague-o, negando, chame-o por mentiroso e afirme a verdade se você não quer continuar manifestando em seu interior. Em pouco tempo desta prática, você perceberá que sua forma de falar é outra, que seu modo de pensar é outro. Você e sua vida se transformarão pela renovação de sua mente. Quando você estiver reunido com outras pessoas, você perceberá perfeitamente a classe de conceitos que eles possuem e constatará que em tudo o que lhes acontece. Sempre que você escutar conversas negativas, não afirme nada do que expressam. Pense: não aceito nem para mim, nem para eles. Você não tem que dizer a eles. É melhor não divulgar a verdade que você está aprendendo. Não porque você tenha que ocultar, mas porque há uma máxima ocultista que diz: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Por lei de atração, todos que estão preparados para subir de grau são automaticamente aproximados ao que se possa levar. Portanto, não faça trabalho de catequista, não obrigue ninguém a receber lições sobre a verdade, porque pode ser que aqueles que você pensa que estão mais dispostos são os que menos simpatizam com ela. A isto se referia Jesus quando disse: não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, nos despedacem. E aqui a gente finaliza esse capítulo 4. O capítulo 5 vem trazendo: a fé move montanhas? Por quê? E como?
Todo mundo conhece o ditado e repete com frequência. O repete como papagaio, pois não sabe em realidade o que significa, nem por quê, nem como é que a fé move montanhas. Poucos sabem que o medo também move montanhas. O medo e a fé são uma mesma força. Gente, isso aqui é muito importante, viu? Guarda isso aqui. O medo e a fé são uma mesma força. O medo é negativo e a fé é positiva. O medo e a fé, o medo é a fé no mal, ou seja, a convicção de que algo ruim vai acontecer. A fé é a convicção que o que vai acontecer é bom ou que vai terminar bem. O medo e a fé são as duas faces da mesma moeda. Preste atenção, você jamais tem medo de que vai te acontecer algo bom e jamais tem fé que vai acontecer alguma coisa má. Sempre associamos a fé a algo que desejamos e não creio que você deseja mal para você mesmo. A isso você tem medo, não é verdade? Tudo o que você tem medo, você atrai e acontece. Agora, quando acontece, geralmente você diz com ar triunfante: Ah, eu sabia, eu pressenti. E sai correndo a contá-lo e repeti-lo para mostrar os seus dotes de clarividente. O que aconteceu, na verdade, é que você o pensou com medo. Você pressentiu? Claro, o pressentiu, você mesmo está dizendo. Você sabe que tudo o que pensa, sentindo ao mesmo tempo, uma emoção, é o que se manifesta ou se atrai. Você o antecipou e esperou. Antecipar e esperar é fé. Agora preste atenção: tudo que você espera com fé vem, acontece. Então, se você sabe que tudo isso é assim, o que te impede de usar a fé para tudo o que você deseja? Amor, dinheiro, saúde, etc. É uma lei natural, é uma ordem divina. Cristo ensinou com as seguintes palavras que você conhece: Tudo o que pedires em oração, crendo, o receberás. Eu não o inventei, está no capítulo número 21, versículo 22 de São Mateus. E São Marcos o expressa mais claro ainda: Tudo o que pedires, orando, crendo, o receberás. São Paulo o diz em palavras que não têm outra interpretação. A fé é a certeza do que se espera, é a convicção do que se vê. Acima te disse que a fé é a convicção do bem. Agora te direi que a convicção vem pelo conhecimento. Suponhamos que você vive no interior e que jamais foi à capital. Você quer ir para a capital e toma o trem, o carro ou o avião. Você sabe onde fica a capital e como chegar lá. Um dia você vai para a capital e utiliza a condução que melhor lhe convenha. Porém, pelo caminho, você não vai com medo de desviar-se para a lua, não é verdade? Se você fosse um índio selvagem, poderia estar tremendo de pavor por desconhecer totalmente o que está acontecendo. Mas sendo uma pessoa civilizada, você vai tranquilo sabendo que mais cedo ou mais tarde chegará à capital. O que te dá esta fé? O conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é que faz que o mundo tema o mal, não saiba empregar a fé nem sequer o que ela é. A fé é convicção, segurança, mas é necessário que esteja baseada no conhecimento. Você sabe que a capital existe e vai até lá. Por isso você sabe que não vai parar na Lua. Agora, você sabe que quando deseja algo, se tem medo de não obtê-lo, não obterá. Se o nega antes de recebê-lo, como no exemplo dado na oração que dirige a Deus a maioria dos homens, Deus meu, conceda-me tal coisa, ainda que eu saiba que não me darás, porque vai pensar que não me convém. Não obterás, porque de antemão já o negou. Você confessou que não o espera. Deixe-me te dar a fórmula metafísica para obter qualquer coisa que desejar. É uma fórmula, portanto, há que empregá-la para tudo. Comprove por você mesma, não creia cegamente. Eu desejo tal coisa, em harmonia para todo mundo e de acordo com a vontade divina, segundo a graça e de maneira perfeita. Obrigado, Pai, porque já me ouviu. Então, esse aqui é um segundo tratamento que ela está passando para a gente, tá? Eu desejo, vamos supor, acho que ela vai fazer um exemplo aqui. Vamos supor, né? Eu desejo uma casa nova. Eu desejo que aquela casa nova, que eu tenha aquela casa nova na minha vida, em harmonia para todo mundo e de acordo com a vontade divina, segundo a graça e de maneira perfeita. Obrigado, Pai, porque já me ouviu. Agora, não duvide nem um instante, você empregou a fórmula mágica. Cumpriu com toda a lei e não tardará em ver o seu desejo manifestado. Tenha paciência.
Quanto mais tranquila esperar, mais rápido verá o resultado. A impaciência, a tensão e tentar empurrar mentalmente destroem o tratamento. A fórmula é em metafísica o que se chama um tratamento, tá? Então aqui é o segundo tratamento. Para que conheça o que fez ao repetir a fórmula, eu vou explicar o processo detalhadamente. Ao dizer em harmonia para todo mundo, você eliminou todo o perigo de que a sua conveniência prejudique o outro, como também se faz impossível desejar mal para o outro. Ao dizer de acordo com a vontade divina, se o que você deseja é menos perfeito para você, verá acontecer algo muito melhor do que esperava. Neste caso, significa que o que estava desejando não ia ser suficiente, não ia ser tão bom quanto você pensava. A vontade de Deus é perfeita. Quando você diz segundo a graça e de maneira perfeita, encerra um segredo maravilhoso. Mas deixe-me dar um exemplo do que acontece quando não se sabe pedir segundo a graça e a perfeição. Uma senhora necessitava urgentemente de uma soma em dinheiro e pediu para o dia 15. Tinha absoluta fé de que o receberia, mas seu egoísmo e indiferença não lhe inspiraram a pedir com alguma consideração para os outros. No dia seguinte, um carro atropelou a sua filha e no dia 15 recebeu a soma exata que havia pedido. A seguradora lhe pagou pelo acidente da sua filha. Ela trabalhou contra a lei e contra ela mesma. Pedir segundo a graça de maneira perfeita é trabalhar com a lei espiritual, a lei de Deus que se manifesta sempre no plano espiritual. Ali, no plano espiritual, tudo é perfeito, sem obstáculos nem inconvenientes, sem tropeços nem danos para ninguém, sem lutas e nem esforços. Bem suave, tudo com grande amor, e esta é a nossa verdade. Essa é a verdade que, ao ser conhecida, nos faz livre. Obrigada, Pai, porque já me ouviu, é a expressão mais alta de fé que podemos abrigar. Jesus a ensinou e a aplicava em tudo, desde antes de partir o pão com que alimentou as 5.000 pessoas, até para dizer como transformar o vinho em seu sangue, dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Como irá vendo, tudo o que ensinou Jesus é metafísico. Tudo que você desejar, tudo que necessitar, você pode manifestar. O Pai já previu tudo, já te deu tudo, mas há que ir pedindo à medida que se sinta a necessidade. Somente há que recordar que não se pode pedir mal para outro, porque volta para você, e tudo que pedir para você deve pedir também para toda a humanidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, peça grande. O pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. E não diga, ai papai, meu Deus, me dê uma casinha, só te peço uma casinha, ainda que seja pequenininha, quando em realidade você necessita de uma casa muito grande, porque a sua família é grande. Você receberá somente o que pede. Peça assim: Pai, dai a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. E agora faça a sua lista. E aí você faz a lista. Esse é o segundo tratamento, o terceiro tratamento, né? Que está junto com o segundo. Para ir fortificando a fé, faça uma lista de coisas que você deseja que necessita. Enumere os objetos ou as coisas ao lado dessa lista. Faça outra enumerando coisas que você deseja ver desaparecer ou em você mesmo ou no exterior. No mesmo papel, escreva a fórmula que te dei anteriormente. Leia seu papel todas as noites. Então, qual que é o exercício aqui? A gente vai fazer: Pai, dai a mim e toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. Aí vai fazer a lista. Você pode fazer uma lista de coisas que você deseja, que você está precisando, que você necessita, que você escolhe ter, e pode ir enumerando. Ao lado dessa lista, você vai fazer uma outra lista de coisas que você quer ver desaparecer. O medo de fazer isso, a escassez, a tristeza, enfim, você vai fazer duas listas, uma de coisas que você quer e uma de que você quer ver desaparecer. E no mesmo papel você escreve a fórmula que ela deu anteriormente. Pai, dai a mim toda a humanidade, todas as maravilhas do teu reino, e agora, e Pai, obrigado porque me ouviu. Deixa eu terminar, me perdi aqui. Leia todas as noites, você não deve sentir a menor dúvida. Agradeça novamente quantas vezes você pensar o que escreveu. À medida que as coisas enumeradas se realizem, risque-as. E ao final, quando todas estejam realizadas, não seja tão mal agradecida de pensar, talvez essas coisas iam acontecer de qualquer jeito. Porque é mentira. Você recebeu porque pediu corretamente. O exterior se acomodou para deixá-la
passar. Como você está muito acostumado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que você se encontre atacada por algum medo, repita a fórmula seguinte que irá apagando o reflexo gravado no subconsciente. Eu não tenho medo, não quero medo, Deus é amor e em toda a criação não há nada a temer. Eu tenho fé, quero sentir a fé. Um grande mestre dizia: o único que se deve temer é o temor. Você deve repetir a fórmula ainda quando esteja tremendo de terror, ainda mais neste momento. Somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé já bastam para cancelar todos os efeitos do medo e para nos situar no polo positivo da fé. Então, tá vendo? Você sabe aquele momento que ela fala, tudo que você tem medo você está atraindo? Somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé já vai anular aquilo ali, tá? Já vai tirar do seu caminho, cancela. E para nos situar no polo positivo da fé. Suponho que você já conhece o princípio psicológico que diz: quando se apaga um costume, há que substituí-lo por outro. Então, cada vez que se nega ou se recusa uma ideia cristalizada no subconsciente, esta se apaga um pouquinho. O pequeno vazio que se faz deve ser completado imediatamente com uma ideia contrária. Senão, o vazio atrairá ideias da mesma classe, que sempre estão suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Então, pouco a pouco, você perceberá que os seus medos desaparecem. Se é que você tem vontade de ser constante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que se apresentem. Pouco a pouco, você verá que unicamente te aconteceram as coisas como você as deseja. Por seus frutos os reconhecereis, disse Jesus. Este grande instrumento, o poder do decreto, se apresenta à nossa atenção naquela extraordinária história da criação que encontramos seus primeiros capítulos do Gênesis na Bíblia. Sugiro que você leia este maravilhoso relato. Enquanto lê, você perceberá que o homem, isto quer dizer, você e eu, a humanidade, o ser humano, não foi criado para ser a peça de jogo das circunstâncias, a vítima das condições ou a marionete movida de um lado para o outro por poderes fora de seu domínio. Ao invés disso, encontramos que o homem ocupa o pináculo da criação, que longe de ser o mais insignificante do universo, é, pela mesma natureza dos poderes que lhe deu o seu Criador, a suprema autoridade designada por Deus para reger a terra e toda coisa criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e segundo sua semelhança. O homem é o instrumento por meio do qual a sabedoria, o amor, a vida, o poder do Criador do Espírito se expressa em plenitude. Deus situou o homem em um universo que responde e é obediente, incluindo seu corpo, seus assuntos, seu ambiente, e que não tem outra alternativa do que levar a efeito os editos ou decretos de sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem. O domínio que Deus lhe deu é irrevogável. E ainda a natureza básica do universo é boa na avaliação do Criador, pode aparecer ante ao homem somente como ele decrete que apareça. Vemos que enquanto o homem foi obediente ao seu Criador, manteve seu poder de pensar e fazer decretos de acordo com o Espírito do bem, que é a estrutura da criação. Viveu em um universo de bem, um jardim do Éden. Mas quando o homem caiu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, escolheu basear seu pensamento e usar seus poderes no bem e no mal. O que, como agente livre, podia fazer. Imediatamente encontrou suor e cardos misturados com o seu pão de cada dia. Desde a queda, o homem se atarefou, declarando seu mundo bom ou mau e suas experiências são de acordo com seus decretos. Isso demonstra evidentemente como responde o universo e quão completos e de grande alcance são o domínio e a autoridade do homem. Gente, eu não vou chegar no capítulo 10 porque vai ficar muito longo e não adianta nada se a gente não assimilar. Aqui a gente tem que ler e assimilar. Então, quarta-feira eu vou ler até o capítulo 10, que a gente está parando aqui no 6, então eu vou ler o 6, 7, 8, 9, 10. E depois para sexta eu vou ler. Aí eu vou ver aqui como é que vai estar para eu ler um por um, tá? Pensei que seria menor os capítulos. Me iludi, não me planejei muito bem, mas está tudo certo. É isso mesmo, é assim que as coisas vão se apresentando, né? Então ficamos assim, tá? Na próxima
Próxima leitura, de quarta-feira, a gente já vai ter aqui esse capítulo completo, os 10 capítulos completos. Gente, aplique as fórmulas, aplique o tratamento, faça o que, né, para você ir sentindo. É como ela mesma disse, você não precisa acreditar em nada. Faz, experimenta, você não tem nada a perder, são só palavras. Você não tem que comprar uma vela, você não tem que ter um cristal, você não tem que fazer, você só tem que falar e sentir, né, e decretar esse sentimento. Isso não é uma verdade, eu não aceito isso como uma verdade. A verdade é que eu sou assim, assim, assim. Né? Depois do segundo tratamento, Pai, dai a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. Né? E aí você faz a lista, eu quero uma casa nova, eu quero trocar meu carro, eu quero tirar notas boas na faculdade, eu quero receber um salário melhor, eu quero ter clientes que estejam conectados à minha energia, clientes que se alinhem à minha energia. Eu quero que o meu Instagram cresça, eu quero que no YouTube meus livros façam sucesso, meus vídeos façam sucesso. E aí, o que que eu não quero? Eu não quero mais sentir medo de médico, eu não quero mais me sentir incapaz, eu quero ver desaparecer a minha sensação de incapacidade, eu quero ver desaparecer o medo de médico, eu quero ver desaparecer a o meu medo de dirigir na estrada. Então, eu vou aqui, depende de mim. Ok, pessoal? Vamos fazer, vamos ver quais são os resultados. Eu espero a gente compartilhar aqui nas mensagens como que está sendo realizar esses exercícios, o que eles estão trazendo para a gente, tá bom? Eu sou Carol Daimon, uma alegria estar partilhando com você desse conhecimento. Os conhecimentos da Connie Mendes são fantásticos e eu experimento, cada vez que eu faço um tratamento, eu experimento vivenciar essa materialização. Então, faça, se comprometa com você em estar ali, né, nessa presença e tenho certeza que as coisas vão sair ao seu favor. Beijo grande, até a nossa próxima leitura, nosso próximo capítulo. Tchau, tchau, até lá.